de Deus, paz seja convosco. Bom estarmos na presença do nosso Deus nesta manhã, primeiro culto coletivo, né? Porque o individual já começou, não é isso? Primeiro culto coletivo, uma alegria poder ministrar a palavra do eterno Deus. Abra sua Bíblia, no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Oséias Viana, nosso amado pastor, pela honra, pelo privilégio de ministrar a palavra de Deus nesse primeiro culto. Deus abençoe, meu pastor, lhe conceda muita vitória, muita graça aí, nesse ano que Deus tem tanta coisa para realizar em nossas vidas. Nossos pastores que aqui estão, os irmãos e as irmãs que vieram oferecer o culto a Deus, que o Eterno faça com que 2022 seja um tempo novo na sua vida, tempo de vitória, tempo de grandes realizações. Ageu capítulo 1, encontraram? Glória a Deus. Então, os irmãos que já estão fisicamente em 2022, né? Mas assim, oh céus, de manhã hoje para achar roupa de ver Deus, vocês não imaginam a luta, né? Mas a vida já recomeçou, vamos para frente, né? Só Jesus. Ageu capítulo 1, encontraram? Aleluia, vamos ler. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Mais um, aí paramos. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Se assente na presença do nosso Deus, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava pensando e pedindo a Deus uma direção sobre uma palavra para esta manhã, e aí, entendendo que nós estamos em um período de recomeço, início de um novo ano, de uma nova fase, de uma nova etapa,
então Ageu falou ao meu coração. Então já estamos em 2022, não é isso? 2022, agora já não tem mais como mudar lá o relógio e voltar no tempo. O que foi, foi, o que passou, passou. O que foi bênção, o que foi luta. É tempo de abrir caminhos novos para dentro da história. E eu entendo que ninguém melhor do que esse remanescente para nos apontar pistas para a reconstrução de uma vida diante da presença do eterno Deus. O que é importante dizer nesta manhã é que Ageu, o nome Ageu no hebraico significa festivo, e essa palavra vem de uma raiz que significa celebração. Então, o próprio nome do profeta é uma espécie de convocação ao povo para um novo tempo. Perceba que Israel não tinha muito o que comemorar, Israel não tinha muito o que celebrar naquele determinado momento que o povo estava vivendo. Quando nós estudamos os profetas menores, aprendemos que os 12 profetas menores exerceram seus ministérios em diferentes períodos, e 2 deles, aliás 3, considerando Malaquias também, são os profetas pós-exílico. Então nós temos Ageu, que será pouco tempo depois substituído por Zacarias, e Malaquias, que fecha aí esse período de ministração no período pós-exílico. Dos 3, a missão mais difícil, eu diria que foi a de Ageu, porque talvez Ageu tenha retornado do cativeiro com o povo, e havia uma ordem de Deus. A ordem de Deus era para reconstruir o templo, para que então viesse o novo tempo de Deus sobre a vida daquele povo. Os irmãos e as irmãs sabem que Israel, quando foi chamado por Deus, não era nada. Israel começa a partir de Abraão. Em Isaías 51, verso 2, Deus diz: olhai para Abraão vosso pai, para Sara que vos deu a luz. Quando eu o chamei, ele estava só no hebraico é errad. Errad é aquele que é destituído de tudo. Deus está dizendo: olha, Abraão hoje é o vosso pai, lá em Isaías, mas quando eu encontrei ele não era nada, não podia nada, não tinha nada. Aí Deus diz: eu chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Sabe por quê? Porque tudo gira em torno de Deus. Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo, é o motivo de estarmos aqui nesta manhã, é a certeza de que nós não temeremos as más notícias, os maus presságios sobre 2022, porque nós temos uma certeza sobre o nosso coração. Que certeza é essa? Deus dizendo: eu estou convosco. Tudo que nós precisamos é disso, gente, é saber que Deus está conosco. E Israel então começa a se organizar. De um casal que nem filhos poderia ter, Deus funda ali a sua nação. E aí Deus vai coordenando a história, não é isso? A partir do período patriarcal, Deus chama Abraão, depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac, os patriarcas que ali se formam. Do meio dos patriarcas, Deus pega José, leva para viver uma nova experiência no Egito, e a partir do Egito Deus protege o seu povo. Aí o faraó tenta matar os filhos, não é isso? Os homens, para minar o projeto de Deus. Não tem jeito, Deus continua abençoando Israel. Depois levanta Moisés, liberta Israel. Entramos no período do tribalismo, quando os juízes são levantados para defender Israel. O povo se cansa e agora quer ter um rei. Essa sensação do coração humano de buscar proteção humana, então termina dizendo: Deus, nós não queremos apenas esse sistema teocrático, nós queremos que homens como nós nos governem. Então Samuel fica triste e Deus diz: Samuel, não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. Se é um rei que o povo quer, dê ao povo um rei. E a história de Israel não muda, vem a monarquia. Começamos com Saul,
Saul, depois Davi, finalmente Salomão. Após Salomão, os reinos se dividem e Israel viverá histórias diferentes. A parte do norte tenta caminhar sem Deus. 722, o reino do norte, cuja capital era Samaria, cai e resta apenas Judá. Quando alguém olha para Judá, pensa assim: será que Judá terá a mesma sorte de Israel? Deus levanta profetas, fala com o povo, mas o povo não dá ouvido. Qual é o resultado disso? Judá vai parar no cativeiro. Alguns acreditam que ali é o fim. A partir dali nada mais de extraordinário acontecerá, e que esse remanescente morrerá sem ver cumprida a palavra de Deus. Deus está me dando uma mensagem em Isaías capítulo 6, e em breve eu vou ministrar aqui para vocês perceber que no capítulo 6, quando Deus chama Isaías, nós temos todo aquele momento de glória, da morte de Uzias, de um encontro com Deus, do chamamento dele para o ministério, e talvez a pior tarefa que um profeta pode receber de Deus. Deus diz a Isaías que ele pregará, o povo ouvirá, mas não entenderá, o povo verá, mas não perceberá. E aí Isaías se assusta e diz: mas até quando isso? Aí Deus diz: até que Israel esteja praticamente eliminado da minha presença. Uma única coisa sobrará, é um tronco, e é a partir do tronco que eu reconstruirei a história desse povo e farei vir o desejado das nações. Que Deus é esse, irmãos, que não precisa de multidões, de milhares e de milhões, porque o segredo do andar da obra é sempre dele. É um tronco, é um rebento, é alguém que resiste ao fogo, é alguém que resiste à chama e decide caminhar com ele. É tudo que ele precisa para que algo extraordinário aconteça. Aí o povo foi para o exílio, ficou lá por cerca de 70 anos, e esse povo então volta para fazer o quê? Para recomeçar, para dar sequência ao grande projeto de Deus. Quando eles chegam, pastor Oséias já recebeu de Deus um texto que ministrará para nós no livro de Neemias. Então, eu nem quis me antecipar, vamos ouvir primeiro o nosso pastor falar de Neemias. Aí lá na frente, sobrar alguma coisa a gente fala, né? Então, é tempo de reconstruir. O povo retorna e não consegue dar sequência ao projeto de Deus, por algumas razões. Nós temos que entender que Ageu exerceu o seu ministério após a tragédia de Judá. Ainda havia traumas profundos nos corações. O ataque da Babilônia a Jerusalém foi devastador. Os judeus tinham que lidar com uma cidade quase destruída. Os judeus tinham que lidar com uma religião fragilizada, com um templo em ruínas. Tinha que lidar com uma economia em crise e com um caos social que havia ali se estabelecido. Havia também um sistema de uma política em descrédito, porque não havia no trono um rei messiânico para governar Judá. E então o exército que fora abalado por uma derrota desastrosa, faltava esperança, faltava olhar para o amanhã e acreditar que alguma coisa boa poderia acontecer. Mas Deus agora está trabalhando nas engrenagens da história e o tronco volta para o lugar. Qual é a primeira missão? Primeira missão é reconstruir o templo, e o povo até começa, mas há logo em seguida um certo desinteresse. Nota que coisa interessante aqui. O desinteresse, ele surge no coração do povo com o tempo. No início havia um propósito de reconstrução do templo. Dionísio Papa explicou que em cada 7 dos exilados que voltaram, um era sacerdote. Então, com um grupo significativo de sacerdote, surge o interesse de reconstruir o templo. Agora,
esse interesse de reconstrução do templo vai se deparar com alguns problemas. George Robson explica que havia uma certa apatia que estava sufocando o entusiasmo, os negócios que sufocaram o sacerdócio e a busca frenética por lucro e conforto que atenuou a faísca ministerial e espiritual. Então, no início, há uma ideia: vamos reconstruir. Mas depois vem o desinteresse. Nós somos assim, às vezes pegamos firme na obra, não é verdade? A gente começa com ânimo avassalador, aí surge o problema, surgem outros interesses, outras vontades, outras preferências começam a tomar conta do nosso coração, e a obra de Deus é relegada a segundo plano, é relegada para depois. Assembleia de Deus, Ministério da Família, Deus entende que muitos de vocês chegaram aqui com o coração partido, desorientados, e oxalá, somente Deus pode dizer o que seria de nós se o pastor Oséias tivesse dito não à visão que Deus colocou ao coração dele. A sensação era de um povo desorientado, que não queria conviver debaixo de uma determinada realidade, mas também não sabia para onde caminhar. E Deus levantou alguém para nos conduzir a uma nova realidade, a um novo propósito. Alguns de vocês, durante 2021, curtiram a dor, se entregaram à marca que foi aberta na sua alma e paralisaram, participaram de cultos, tomaram Santa Ceia, mas tiveram pouco engajamento na obra de Deus. Mas nesta manhã, início de 2022, Deus nos traz aqui para dizer que o tempo de chorar passou, o tempo do luto já era. É tempo de se levantar e viver uma nova realidade. É hora de colocar um pouco de interesse nesse seu coração, porque Deus não quer que você chore a vida toda, porque Ele está fazendo algo novo para nós. Depois do desinteresse, Judá entra na fase do desencorajamento. Meu Deus, há às vezes interesse pela obra, a gente entende que ela tem que acontecer, mas tem que acontecer se outro fizer, tem que acontecer se outro colocar a mão na massa, não é assim? Eu acho que a obra tem que caminhar, mas eu vou apenas assistir meu culto. É o que acontece com o povo na época de Ageu. Seu valor, o valor da obra de Deus é indiscutível, mas existe carência de motivos para a gente se engajar e fazer a obra. E quais eram as causas de desânimo na época de Ageu? Primeiro lugar, falta de recursos financeiros. Ou pelo menos o povo dizia que era a falta de recurso, porque de acordo com o texto o povo até tinha, não é verdade? Deus diz: é tempo de vocês morar em casa confortável e a minha casa está abandonada. Então não é só a carência de recurso, mas muitos realmente viviam um período de pobreza extrema, isso também é fato. Segundo problema, uma aliança perigosa, uma fé mística e sincrética. Quando então aquela nova geração começa a se estabelecer, e ao invés de ter a palavra de Deus como norte, eles procuram fazer alianças, e essas alianças não têm a aprovação do eterno Deus. Terceiro problema, uma oposição hostil por parte dos samaritanos renegados. O retorno desse remanescente era um problema para os samaritanos, e essa ideia de oposição, ela é interessante para nós, porque nós às vezes achamos que a obra de Deus vai acontecer sem que ninguém nos persiga, sem que ninguém
faça colocar em xeque a nossa credibilidade, a nossa reputação. Tem gente que acha que trabalhar para Deus é contar com tapete vermelho e que todas as pessoas dirão: é uma obra de Deus, é um projeto de Deus, pode congregar, pode buscar a Deus. Não, existem às vezes aqueles que não participam ou aqueles que tentam atrapalhar a obra de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nesse final de ano, lendo um livro sobre liderança espiritual, segundo Spurgeon, o que eu descobri é que Spurgeon passou por grandes provações, por grandes perseguições, a ponto de Susana Spurgeon mandar escrever aquele texto de Mateus capítulo 5, que fala sobre: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, e colocou diante do quarto. Quando ele se levantava toda manhã, a primeira palavra que ele via era aquela: bendito sois vós, quando forem perseguidos. Isso dava a ele um ânimo, e ele se levantou e abençoou milhares e milhões de pessoas através do ministério que Deus confiou a ele. Ei, está trabalhando para Deus e quer que todo mundo coloque tapete vermelho? Não colocarão. Alguns entrarão no caminho para atrapalhar a obra, mas se Deus está conosco, quem poderá pelejar contra o Deus Todo-Poderoso? Está fazendo para Deus? Está trabalhando para Deus? Continue trabalhando com alegria, e o Deus Todo-Poderoso te abençoará de uma maneira especial. Um outro problema que o povo enfrentou foi a nostalgia, lembranças do antigo e suntuoso templo. Alguns judeus que foram para o exílio ainda traziam na memória aquela magnífica construção da época de Salomão. Quando começaram a construir algo infinitamente menor, alguns deles sentiam o quê? Nostalgia. Grande templo de Salomão. O que o povo não entende é que para construir aquele templo, Salomão levou o reino praticamente à falência. Mas às vezes nós analisamos a maquete, analisamos a performance, analisamos a estrutura, analisamos parede, analisamos assento, analisamos conforto, e pouco nos importamos se Deus está ou não está no lugar. Ontem minha esposa me mostrou a foto de alguém ministrando em uma igreja belíssima, maravilhosa, e ela disse: Zé, mas a igreja estava vazia. Em outro país, é verdade. Sabe, irmãos, a questão da estrutura é importante. Deus já colocou no coração do pastor Oséias algo maior e melhor para a De Família, e o Deus que a sustentou nos meses anteriores a levará a uma nova realidade. Mas não caiamos no erro de pensar que Deus se encanta, que Deus se fascina, que Deus se empolga com estrutura. Ele procura adoradores, homens e mulheres que queiram andar na sua presença. Alguns judeus diziam: mas será que nós conseguiremos construir um novo templo como o de Salomão? Mas Deus não queria um novo templo como o de Salomão, porque o templo de Salomão remetia a um outro período, a um outro tempo. E se o templo de Salomão fosse tão valorizado por Deus como é valorizado por nós, Deus não deixaria babilônios entrar naquele templo, golpear o ar e sair dali dizendo que o Deus de Israel caiu mediante o fio da sua espada. Sabe por quê? Certa ocasião os discípulos mostraram a Jesus: olha, a grande obra de Herodes. E o Senhor disse: não ficará
pedra sobre pedra. Falou de si? Falou. Mas a partir do ano 70, o general romano não entrou em Jerusalém e colocou aquela bela estrutura no chão. Deus está dizendo para a família: eu procuro um povo, eu procuro um povo, eu procuro gente, eu procuro adoradores. São homens e mulheres que andem na minha presença, e as demais coisas Ele fará de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Se a gente não consegue fazer igual, aí o povo começou a pensar, houve um desencorajamento. E aí, deixa eu dizer mais uma coisa, eu não vou me delongar porque nós temos a ceia ainda, e eu quero ser bem objetivo aqui nesta manhã. Desinteresse, desencorajamento e finalmente insatisfação. Os judeus da época de Ageu eram imediatistas, queriam uma reversão imediata para crises que se avolumaram durante anos. Vou explicar isso aqui. Esperava que o trabalho de 3 meses resolvesse a negligência de 16 anos. Então o povo chega, começa a edificar o templo e aí para. Aí 16 anos depois, alguns historiadores dizem que eles retomam. E quando eles retomam, eles querem em 3 meses que se resolva o problema de 16 anos. O que é que nós não podemos fazer? Perder o interesse, perder o encorajamento e deixar o nosso coração ser dominado por insatisfação. Portanto, cada dia que você vier a essa igreja, venha com o coração aberto para ouvir a melhor pregação que Deus tem para o seu coração naquele dia. Mas a outra pregação já era, já foi, já atingiu o propósito para o momento que Deus a designou. A palavra de Deus nesta manhã é uma, à noite será outra, e depois outra, e outra, e outra, e a gente vai caminhando. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Pararam no tempo, e depois de tanto tempo sem fazer nada na obra, querem que em pouco tempo Deus faça aquilo que foi negligenciado por décadas. Pode ser que nesta manhã Deus esteja dizendo a você que é tempo de repensar sua chamada, sua vocação, seu ministério, e então voltar a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Para a gente terminar, me deem mais uns 10, 15 minutinhos no máximo, para a gente ter um bom tempo aí para a ceia. Aí eu quero terminar falando de algumas coisas aqui. O povo volta, começa a reconstrução do templo, e aí é dominado por esses fatores que eu mencionei. Aí precisamos fazer a seguinte pergunta: pastor, há uma obra de Deus para ser realizada? Há. E o que eu preciso fazer para que esse novo tempo se torne uma bênção também na minha vida? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos entender, ou ter uma compreensão melhor a respeito de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Várias vezes em Ageu, Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, como Deus das guerras. Sabe o que acontece conosco? Nós vamos com o tempo perdendo a noção de quem é Deus para nós. E isso é terrível. Tem uma fala do J.I. Packer, um teólogo brilhante. Ele disse assim: despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar o resto da vida aos tropeções. Como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. E desse modo, você poderá desperdiçar a sua vida e até mesmo perder a sua alma. Então a minha pergunta nesta manhã é: Deus tem uma obra grande para fazer? Tem. E como você pode participar dela? Primeiro lugar, corrigindo a sua teologia sobre Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você?
Quem é Deus na sua vida? Nós cantamos aqui com o Ministério de Louvor uma canção dizendo sobre a grandeza de Deus, e a Ele devemos honrar, adorar e venerar. E é verdade. Sabe qual é o problema? É que na caminhada da vida, Deus vai se tornando para nós uma espécie de gênio da lâmpada maravilhosa. A gente acessa a Deus quando a doença chega, quando o problema chega, quando a adversidade vem, quando o casamento está em crise, quando a família está à beira do colapso, quando se perde o emprego, quando os negócios não vão bem, quando a nossa vida está caminhando perfeitamente. Aí a pessoa pensa, bom, já que Deus está ali, acessível para atender às minhas demandas, eu posso ir a Deus a qualquer tempo. Mas Deus não está procurando adoradores com essa perspectiva de obtenção de bênção. Apenas Ele quer gente que se proponha a caminhar com Ele. Se há uma obra a ser reconstruída, eu vou ser parte dela. Eu não vou deixar o desinteresse, eu não vou deixar a desmotivação, eu não vou deixar outras coisas roubar a prioridade de Deus na minha vida. Se há alguma coisa acontecendo, se há um projeto de Deus se realizando, então eu quero ser parte dele. Mas sabe quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma percepção correta de quem é Deus na minha vida. Quem é Deus para você? 2022 está começando. Quem é Deus na sua vida? É o Senhor da sua história, é o Senhor da sua caminhada. Tem certeza de que Ele o chamou, sabe que Ele já o salvou, mas sabe também que Ele quer fazer algo maravilhoso através da sua própria história. Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus imbatível nas batalhas e nas pelejas. Esse é o Deus que nós temos servido. Então eu preciso, em primeiro lugar, saber quem é Deus na minha vida. E eu vou insistir nessa pergunta: quem é Deus para você? Quando você vem ao culto, quando você vem à igreja, você ainda tem fome, tem sede pela presença dEle? Quando você vem à igreja, eu sei, o primeiro culto do ano é um pouco mais difícil, né? Com toda aquela carga de passagem de ano, as primeiras mensagens, só o sangue do Cordeiro, não é? Pregador e público, tudo na mesma situação, não é isso? Agora pensa comigo, quem é Deus para nós em 2022? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Para aquele povo que vai recomeçar, Ele diz: eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Deus da guerra. Deus está dizendo: vocês perderam batalhas diante do império da Babilônia, mas vocês foram para a Babilônia porque eu permiti. Agora Deus está dizendo: eu estou no meio de vós, e eu sou o Deus da guerra. Será que existe um rival à altura de Deus? Nós temos na fala de Packer uma observação. Tem gente que acha que Deus e o diabo estão em um ringue, brigando de igual para igual. E quando a igreja ora, Deus vence. Quando a igreja não ora, o capeta fica forte e Deus quase perde a guerra. Packer disse que essa é uma leitura errada. A briga de Deus com Satanás não é de igual para igual, é de alguém que está em cima e bate naquele que está embaixo. Sabe, esse é o nosso Deus, é o Deus da guerra. Não deixe em 2022 que nada arranque do seu coração essa compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas e da sua vida. O que esperar de 2022? Esperar o melhor. E por que esperar o melhor? Porque nós sabemos com quem nós estamos caminhando. Então eu preciso compreender melhor quem é Deus. Segunda questão que o texto nos ensina é que eu preciso, além de compreender Deus, eu preciso compreender também qual é a sua vontade para comigo e também para com a sua obra, para com você e para com a obra dele que está acontecendo ao seu redor. Então, o segundo fundamento capaz de animar o povo de Deus à ação é o conhecimento dos propósitos revelados de Deus.
eu vou pedir à mídia, se for possível, coloca para nós Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, verso 28. Na leitura de Ageu, há um tempo que o povo começa a dizer: não é tempo ainda de edificarmos a casa do Senhor. Olha o que Deus já tinha dito antes, através de Isaías, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás o quê? Me ajuda, igreja, tu serás o quê? Serás edificada. E o templo? E o templo? E o templo será fundado. Então o povo agora não quer investir na obra de Deus, dizendo assim: não é tempo ainda de levantar a obra do Senhor. Não é tempo, vamos ficar aqui tranquilo. Já lançamos os alicerces, a obra já está acontecendo de maneira gradativa. Então, mas a construir o templo ainda não é hora, ainda não é tempo. Aí Deus já tinha dito o quê? Jerusalém edificada, e Deus buscará Neemias para reedificar Jerusalém. Mas em Jerusalém Deus quer fazer alguma coisa mais. Tem o templo, e o templo será o quê? O templo será fundado. Então eu tenho que saber quem é Deus, e eu tenho que saber também quais são as ordens dele para a minha vida. Pode ser que alguém entrou aqui hoje despretensioso, pensando assim: 2022, eu quero tirar férias, eu aproveitei 2021, eu já não fiz tanto, e eu vou continuar em 2022 só no embalo, só na paz, só na tranquilidade, só no descanso. E Deus nesta manhã está dizendo para você: é tempo de se levantar, é tempo de curar da sua dor, é tempo de limpar os seus olhos, é tempo de abrir caminhos novos para dentro da história. Há uma cidade a ser reedificada, há um templo a ser fundado, e Deus está olhando para você. Então eu tenho que entender qual é a vontade de Deus também para a minha vida, e qual é a minha participação na obra. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma outra lição que esse texto nos ensina é que eu preciso fazer uma análise coerente da vida sobre plantio e resultado. Sobre plantio e resultado. Pode deixar Ageu capítulo 1, verso 6 para nós, por favor. Quando eu penso em plantio e resultado, aí eu tenho que me lembrar de uma coisa. Algumas pessoas não compreendem ainda quem é Deus na sua vida, e dão pouca importância para a obra de Deus. Aí ela se fecha, ela não se envolve, ela não se engaja, não arregaça as mangas, não participa e se torna mero assistidor de culto. Com o tempo, ela acha que não tem nada para fazer na igreja, e com isso ela não percebe que há uma lógica em Ageu de que a vida sem Deus, ela começa a se desmoronar. Está na tela, se você quiser conferir. Semeais muito e colheis o quê? Me ajuda, igreja. Semeais muito e recolheis. Comeis, porém não vos. Bebeis, porém não vos. Vestivos, porém ninguém. E o que recebe salário? Sabe aquela sensação de uma vida que se tornou improdutiva? Você pula de manhã, trabalha o dia inteiro, paga um preço absurdo para tentar conseguir alguma coisa na vida, mas a sensação de que as coisas não estão acontecendo. Olha o que está lá na tela, gente. O povo semeava muito, trabalhava demais, mas trabalhava apenas com a força do próprio braço, ignorando Deus da guerra que a chamou para um propósito específico. Ei, aqui comigo, igreja, presta atenção. Deus não tem cuidado de você, Deus não tem abençoado você, Deus não tem sustentado você, Deus não trouxe você até aqui.
só está aqui por causa dele. Te deu um bom emprego, sim ou não? Te deu um bom salário, sim ou não? Te deu um teto para morar, sim ou não? Te deu roupa para vestir, sim ou não? Alguns nessa retomada de culto, é uma luta para achar a roupa de ver Deus, mas Ele deu para nós, né? Em algum lugar na casa está lá, e é tempo de voltar a botar a roupa de ver Deus também. Olha, um povo bonito. Então você tem se vestido, tem salário? Tem bebido? Tem comido? Tem. Deus me livre, crente, não é? A irmã Mônica que o diga, quando vai em algum lugar aí, quero trazer uns crentes aqui da EBD, para a gente fazer uma confraternização. Quando fala que é crente, quer cobrar dobrado, né? Que a gente gosta de comer. Tem alguém aqui no culto já pensando se sobrou alguma coisa para daqui a pouco. Sabe, irmãos, Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos vestido, Deus tem nos alimentado, Deus tem nos dado um teto, Deus tem sido o Senhor que cuida de nós. Mas sabe qual é o problema no verso seguinte? Verso 7 de Ageu. Já estou terminando, gente. Verso 7. Então eu preciso entender que há uma lógica de plantio e de colheita. Pastor Hernandes Dias Lopes fala que o pecado do povo naquele período foi o de acomodação. Adiaram o projeto de Deus para realizar os seus. Viviam em belas casas e o templo de Deus estava em ruína. Pior, eles criaram uma falsa justificativa para abafar a consciência. E qual foi o resultado? O resultado aparece em situações de investimentos e resultados insatisfatórios. Quem semeia muito, colhe pouco. Quem come, não se farta. Quem bebe, não se sacia. Quem se veste, não se aquece. E qual é o problema que está acontecendo aqui? É porque Deus foi relegado a segundo plano. Em segundo lugar, Deus ficou para depois, e Deus não aceita ficar para depois. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é nada. Ou você entrega tudo perante Ele, porque Deus não quer um adorador dividido. Deus não quer alguém que o invoque para ser abençoado e depois o descarte como se ele fosse um ser qualquer. Deus é Deus, e se nós em 2022 colocarmos Deus como prioridade, sabe o que vai acontecer? Você vai comer, vai se saciar, vai se vestir, vai se aquecer, vai receber salário e não será em saco furado, porque haverá a bênção da provisão de Deus sobre a sua vida. Quantos creem assim? Pode levantar-se, por favor. Eu quero encerrar a minha participação orando a Deus com a igreja, orando a Deus com os irmãos aqui. Ah, meu Deus, equipe de louvor, se tiver alguma canção aqui, corre aqui rapidamente, enquanto os nossos ministros que aqui estão, já se preparam para a ministração da ceia do Senhor. Eu quero fazer, irmãos, uma oração, fecha os teus olhos, e a minha oração é para que Deus nos faça entender que Ele quer fazer algo novo em nossas vidas em 2022. Eu creio, irmãos, meu coração não me deixa enganar a respeito do que Deus tem para fazer. Deus quer fazer algo importante. E é interessante que no livro de Ageu, é o povo que é convidado a participar da obra de Deus, porque é na vida do povo que acontecerá um grande mover da parte do Senhor. E aí Deus depois dirá, ainda no livro de Ageu, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Diga comigo, e a glória da segunda casa. Não, gente, só diga se você acreditar. Pastor, eu não creio nisso. Eu não tenho problema de você ficar quieto. Mas se você acreditar, diga comigo, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E eu não estou dizendo de instituição, eu estou dizendo dessa casa aqui. Eu estou dizendo dessa casa aqui. Eu estou dizendo dessa casa aí. Eu estou dizendo de você.
Eu estou dizendo de você, porque há uma glória maior de Deus para se revelar na sua vida. Adore a Deus nesta manhã. Adore a Deus nesta manhã. Exalte o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Adore a Deus. Você tem alguns segundos para abrir os seus lábios e dizer: Deus, eu estou aqui. E eu quero que 2022 seja um ano de plantio, de colheita, de vitória para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, para a igreja. Adore a Deus nesta manhã. Exalte o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Tudo que há em mim. Aleluia. 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 Querido Quero Deus, te ofertar. oferecemos nesta manhã a nossa vida, Mas nosso ainda culto de adoração ao Senhor. Oh, meu Deus, recebe a adoração da tua igreja, a adoração do seu povo. Faça com que 2022 seja um ano de vitória, tempo de reconstrução, tempo de levar a sua obra adiante, tempo de plantar, tempo de colher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abençoa, Deus. Não importam as Abençoa a sua igreja. Abençoe os seus filhos e filhas. Faça com que esse seja um ano de grandes resultados na vida daqueles que te amam, na vida daqueles que te servem. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.